agradecer a Deus por mais esse momento de nossas vidas, por estarmos aqui reunidos nessa casa de oração, essa casa que é do Cristo. A gente pede a Deus por todos nós, que a gente retorne aos nossos lares, melhores que aqui chegamos. O nosso muito obrigado por tudo, Senhor, e ampara-nos hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como deveis perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos do mal. Porque o reino, o poder e a glória para sempre. Família na visão espírita, né? Hoje nós vamos falar dessa ferramenta da espiritualidade, né? Que tem o objetivo de lapidar as almas, né? E no bate-papo dessa noite, né? A gente começa com um pontinho de interrogação, né? Por que falar de família, né? Por que a gente deve falar da família? Porque a família está no centro de toda organização social. Desde que o ser humano, né, começou as famílias. E essas famílias é que vão dar origem às tribos, às vilas, né, às cidades, os estados, enfim, toda a organização social. Então é na família que tudo se inicia na nossa sociedade. Valorizar a importância das mães, pais na construção de um mundo melhor. E aqui eu vou acrescentar mais um pedacinho. Filhos. Acrescentemos os filhos aqui também, né? Então, ó, valorizar a importância. Você vê que mãe, pai, filho. Cada um tem um papel. Nós vamos conversar sobre isso na noite de hoje. Todas as civilizações começaram, né, a se estruturar, a se organizar a partir do momento em que surgiu a família, né? E aí, a gente começa falando dessa família, Sagrada Família, né? José, Maria, Jesus. Pai, mãe, filho. Uma família, né? E essa família é uma família que ela surgiu do amor, ela surgiu do perdão, ela surgiu da fé, ela surgiu da aceitação, ela surgiu da coragem. Olha quanta coisa que surgiu essa família. E acima de tudo, ela veio na simplicidade. Mostrando que ninguém precisa ser abastado para ter uma harmonia familiar. E essa família já nasceu com problemas, né? Desde o seu surgimento. Porque quando José foi falar para o povo que Jesus era obra do Divino Espírito Santo, como será que ele falou naquela época? Eu vou fazer um desafio para vocês aqui hoje. Alguém chega na internet e fala assim hoje, coloca no grupo lá. Olha, a minha esposa está grávida de obra do Divino Espírito Santo. E fica ouvindo os comentários para ver o que vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer? É? Imagina naquela época a situação de José. E mesmo assim ele disse sim a Deus. E constituiu essa família, pois era uma missão que ele havia assumido na pátria espiritual. Se naquela época tivesse internet, o pessoal estava falando assim para José, né? José, extraordinário, inocente, né? José poderia, pela lei da época, levar Maria à praça pública e apedrejá-la. Só que ele não fez isso. Porque no coração de José não habitava o ódio, mas habitava o amor a Deus. Então, devido a esse amor, essa família foi constituída. Mas essa família teve outros problemas, porque ela já nasceu perseguida de morte. E essa família teve que ser o quê? Ela teve que ser imigrante, teve que fugir do Egito. Porque já queriam assassinar Jesus. Ou seja, essa família enfrentou problemas? Enfrentou problemas. Mas deu conta de todos eles. Será que a nossa família tem problema?
Será que tem? Vamos ver? Você tem? Vamos ver. Em antropológica, né, já falei, cidades, estados, nações, tribos. Veio para trabalhar o quê? Área do afeto, né? Amor aos filhos, né? Amor dos filhos com pai, pai com filho, né? Marido e mulher, toda essa união, né? Começa na família. E olha só uma pergunta que se faz, né, no Livro dos Espíritos. Nossa parentela iniciou-se bem antes da nossa existência atual? E olha a resposta. Não pode ser de outra maneira. A sucessão de existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Livro dos Espíritos, pergunta 204. Ou seja, a nossa família física, né, ela já é fruto da nossa família espiritual. Tá? Então, quem fala assim, estou na família errada, não está. Você está no lugar certo, no endereço certo, convivendo com as pessoas que você precisa conviver para a lapidar sua alma. Tá? Tudo é feito baseado no planejamento espiritual. Então, nada acontece por acaso, ninguém está no endereço errado. Tá? Todo mundo está onde precisa estar. E a Elizabeth Bodinesco, né, que é psicanalista, olha o que ela fala. Família é um valor seguro, o qual ninguém quer renunciar. Ela é amada, sonhada, desejada por homens, mulheres e crianças de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as condições. Ou seja, ela quer dizer que tudo que as pessoas querem, né, é ter uma família. Mesmo aquelas que falam que não gostam de família, o que elas mais querem, precisam, é de uma família. Tá? E olha só, Kardec, o que ele fala da família. Ambiente próprio para suas necessidades e experiências de amadurecimento psicológico. Ele fala de amadurecer, né? E é na família que a gente amadurece mesmo, né? É ali que começa todo o processo. Ali a gente desenvolve afinidade, simpatia, repulsão. Opa, repulsão, tem isso na família? Tem ou não tem? Tem repulsão. Tem antipatia? E uma coisa que está pegando muito, né? Indiferença. Hoje em dia, né, também que namora, né? A indiferença. É o famoso vamos dar um gelo, né? Vamos dar gelo no fulano, vamos dar um gelo no ciclano, né? E essa indiferença causa muitos problemas, tá? E nós vamos falar sobre isso durante o bate-papo dessa noite. Há esperanças, há ressentimentos, solidariedade, aspirações, sacrifícios, devotamento ou novamente as indiferenças. Eu vou dar uma grifada aqui também em sacrifícios, porque muitas famílias só estão de pé por causa do sacrifício, às vezes, de um único membro da família. Muitas vezes aquele membro ele é o sustentáculo daquela família. Na hora que, por algum motivo, falta aquele indivíduo que é o sustentáculo, a família desmorona. Tá? Porque esse aqui, ele se sacrifica. Alguns pelejam, alguns se interessam, outros se esforçam. Mas tem indivíduo que ele se sacrifica. E muitas vezes não é o que tem maior conhecimento cultural, não é o que tem mais conhecimento técnico, mas é aquele que tem mais amor no coração. É esse que normalmente se sacrifica pela família. Tá? Ambiente de acolhimento, segurança emocional. Muitas vezes, em momentos difíceis, né, quando a gente vai bater lá no leito do hospital, numa dificuldade financeira, né, numa dificuldade emocional, né, num processo ou de luto, ou de uma separação conjugal, né, num momento onde a gente está fragilizado emocionalmente, quem nos dá o nosso sustentáculo, muitas vezes é a nossa família. Tá? Papel dos pais. Identidade familiar, compartilhar. O papel dos pais, né? Os pais, eles têm uma missão dentro da família. Assim como o filho tem uma missão. Tá? E no bate-papo dessa noite, a gente gostaria de deixar bem claro que esses papéis são muito definidos
e também compromissados na parte espiritual. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Não dá para o filho querer ser pai, nem o pai querer ser filho. Nem a mãe, né, querer ser filha, e a filha querer ser mãe. Cada um tem que estar dentro do seu lugar, fazendo aquilo que se prontificou a fazer perante a espiritualidade. Senão, o que vai acontecer? Lá na frente vai dar problema. Tá? Funções da família, né? Funções básicas aqui da família. A gente colocou aqui, ó, nutritiva, né? Mas quando a gente fala nutritiva, não é só o alimento. Ó. Proteção, alimento, afeto, educação, espiritualidade e instrução. Por que isso? Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Livro dos Espíritos, questão 208 a 209. Ou seja, o bebezinho nasce, o que tem que fazer? Tem que amamentar, né? Dá o leitinho lá, tem que limpar, né? Fazer a higiene da criança, tem que dar remédio quando fica doente, né? Depois vai crescendo, essas necessidades vão aumentando, vem outras. E aí você tem que dar educação, não só aquela educação não tratar com as pessoas, mas a educação cultural, né? Tem que levar à escola, enfim, tem toda uma missão. Tem a espiritualidade também. Porque a gente que não passa valores morais para os filhos, vamos ter problemas lá na frente também. Então, né, tudo isso aí faz parte da parte que nutrir corpo, nutrir alma, né? E tem a questão também, ó, normativa. Tem norma dentro da família? Tem ou não tem? Cada casa tem sua lei, não é isso? Cada casa tem sua lei, certo? Orientação, responsabilidades que a gente tem que ter, disciplina, respeito, regras, autonomia e limites. Isso aqui está começando a dar problema na nossa sociedade. Tem muita família que não está colocando limite nos indivíduos que habitam essa família. E esse pessoal vai ser problema dentro da família e, consecutivamente, dentro da sociedade. Tá? Então vai ser aquele colega de trabalho mais complicado, aquele vizinho mais complicado, aquele indivíduo que não respeita a lei, né? E vai dar problema. Então, ó, coloquemos limites, tá? Na atuação de certos indivíduos. Na esperança de que seus conselhos caminhem por uma senda melhor. Então, se a gente conseguir colocar os limites, colocar lei, respeito, disciplina, provavelmente esse indivíduo, esse membro da família, ele vai ter mais facilidade de interagir fora da família, lá na sociedade. E se ele conseguir absorver tudo aquilo que a família passou para ele, ele vai ter uma vida mais confortável, uma vida melhor. Tá? Com menos complicações. Né? Porque a lei de causa e efeito está aí para todo mundo, não é isso? Certo? Família é um compartilhar de subjetividades. Né? Aonde cada família irá chegar? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, qual será o seu procedimento na família? Né? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções. Então, assim, mais um pontinho de interrogação para nós, né? Dentro da nossa família, qual é o nosso papel? Nós somos facilitadores, nós somos dificultadores, nós somos colaboradores ou não somos colaboradores? Né? Nós estamos ajudando a nossa família a crescer e evoluir ou estamos sendo pedra de tropeço? Qual é a nossa função dentro da nossa família? Como estamos agindo? Como nós estamos interagindo? Certo? A família em movimento, mudanças. Um projeto espiritual para o despertar da essência. Então, a família, assim como a sociedade, ela evoluiu. E ela vai evoluir mais ainda. E a família está mudando. E cada dia há novas mudanças. E a família tem que se adaptar às mudanças da sociedade e às mudanças da própria família. Tá? Nós vamos conversar sobre isso também aqui, ó, nesse momento. Família extensa tradicional, pouco afeto. Eu dou exemplo lá da família da minha esposa, Rosane. Né? São 9 irmãs.
Imagina o papai e a mamãe para dar atenção a 9 irmãs. Ou seja, era 12 pessoas praticamente na família, porque teve um já apareceu em tem idade, mas tem o menino, tem as meninas, né? Imagine todo mundo ali naquela casinha. Como é que a gente dá atenção para esse povo todo? Tem jeito? Eu com 3, vou te dizer, viu? Não é fácil não. Com 3, eu passo dificuldade às vezes. Porque você dá mais atenção para um, que para pai dá mais atenção para fulano que para mim. Ah, a mãe gosta mais da fulano do que de mim. Ah, ninguém gosta de mim, só gosta do fulano do ciclano. Né? É fácil lidar com isso? Não é, mas é possível, tá? Mas com 3 é difícil. Imagine com 9, com 10, com 12, com 15. Tinha família que tinha 20 pessoas, né? Antigamente, até mais. No Brasil do século XVII e XVIII, família é projeção política para os homens. Porque mulher nessa época não tinha praticamente direito nenhum, não é isso? Então aquele homem que tinha uma família numerosa, né? Ele tinha projeção política. Para ele estar na política ou para ele tirar proveito da política. Tá? Até nisso a família era utilizada. A pessoa falava assim, lá em casa eu tenho tantos votos. Hoje não acontece isso, né? Não, né? Não, hoje não acontece não, mas naquela época acontecia, tá? Tenho tantos votos lá em casa, o que você arruma aí para mim? Né? O pessoal fazia isso antigamente. Família restrita ou nuclear, não é nuclear de radiação não, tá? Porque é pai, mãe e filhos, tá? Século XX, industrialização da sociedade tornou as relações mais próximas, física e psicologicamente. Aqui começa uma coisa nova. Começa com rádio, depois a TV no meio da sala, os almoços de domingo, que hoje estão mais raros, deveriam voltar à moda, né? Mas antigamente tinha muito almoço de domingo na família. Tinha ou não tinha? Tinha bastante, hoje tem menos. Mas antigamente o pessoal ia lá, né? Tinha aquela TV na sala, o pessoal sentava, batia papo e tal. Hoje é cada um dentro do seu quadradinho ali, com a telinha na mão, né? Cada um no seu cantinho. E a gente vai falar sobre isso também. Mas, né? Com a industrialização, física e psicologicamente, as famílias estavam mais próximas. E também porque estavam mais reduzidas. Aí é uma família de 3, 5 pessoas, né? Mais ou menos assim, no máximo 6, 7 pessoas. Normalmente não passava disso. Tá? Anos 70, anos 80, né? Começou a reduzir bem as famílias. Contemporânea ou pós-moderna, década de 60. E aí começa os direitos femininos, liberdade sexual, separações e recomposição conjugal. Porque antigamente não era possível fazer a separação conjugal. Mas nos anos 60 já começa a aparecer essa opção. Não deu certo, consegue fazer uma nova relação, construir uma nova família. E isso, de certa forma, resolve um bocado de problema. E como tudo que é na sociedade humana, traz novos problemas também, certo? Traz ou não traz? Problemas, tá? E olha só como a família já mudou todo o seu dinamismo e quantas vezes a família mudou. Né? Num espaço bem curto aí que tem. Relações complexas e controversas. Por que relações complexas? Porque antes eu falei que era uma família nuclear. Pai, mãe e filho. Aí, de repente, o Aguinaldo, que vem de uma família que tem pai, mãe e filho, ele cria uma outra família, certo? E os filhos do Aguinaldo vai ser filho desse pai e filho de outra mãe. Acontece ou não? Agora, ultimamente, nas novas famílias, pode acontecer, não é isso? Acontece, né? E aí o que acontece também? Muitas vezes os pais dissolvem a relação conjugal, né? E usam a criança um para atacar o outro. Já ouviram falar disso? Acontece. E aí o que acontece? Eles começam a utilizar isso para um atacar o outro, um chantagear o outro, um pirraçar o outro, né? E o que acontece psicologicamente com essa criança? Não é bom, né? Mas tem uma coisa pior ainda, que essa criança também é um ser inteligente, não é? Não é um espírito inteligente? O que ele começa com o tempo a perceber? Ele pode manipular a situação. E aí que Deus ajude esses pais na adolescência, né? Certo? Que aí a coisa vai complicar. Ou seja,
O que não resolveu agora, quando era pequenininho, lá na frente vai ser mais complexo. Fissuras do núcleo familiar, problemas sociais graves, ausência dos papéis familiares, na prática adoeceu a família. Ou seja, aquela composição, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, começa a ter uma deturpação. Tem muito filho que começa a querer ser pai, né? E tem muito pai que começa a querer ser filho. E não vai dar certo, porque a missão, né, de cada um é diferente. Tá? Uns adquirem novas posturas mentais, espiritualidade, valorização da estrutura familiar conquistada. Tá? E outros não. Né? Outros reavaliam relações, partem para novas experiências amorosas, nem sempre exitosas. E aí a família ela fica exposta, né, a uma série de interferências que a nossa sociedade mais moderna possibilitou. E muitas vezes, além do que a gente fala lá da frieza, né, a gente tem a indiferença, a gente tem hoje também um fenômeno chamado isolamento. As famílias estão mais isoladas. Porque a tecnologia nos aproximou de quem estava longe, mas nos afastou de quem estava perto. Então, muitas vezes você está num restaurante, tem 4, 5 pessoas da minha família, cada um com o celular na mão, ninguém conversa com ninguém. E saía para fazer isso. Acontece? Já viram isso acontecer? É um isolamento. Em casa, antigamente, todo mundo ia para a sala. Agora, cada um no seu quarto. Normalmente já tem uma TV em cada cômodo, não é isso? Antigamente você tinha uma TV na sala. Hoje você tem 2, 3 TVs dentro de uma casa. Cada um com a sua telinha, ou outro no computador, ou no celular, né? Então, isso acabou causando um isolamento na família. E aí, começa a surgir um novo problema. Porque essas telas passam a ser babá eletrônica de muita criança. E aí a gente pergunta, qual é a informação que essa criança está recebendo? Quem é que está educando os filhos que eu fiquei de educar perante a Deus? É eu ou é a internet? Não que seja ruim você deixar a criança ter acesso à tecnologia, mas você tem que acompanhar. Né? E vem uma outra questão. O que eu, como membro dessa família, como pai, como mãe, como irmão, né? Como avô, né? O que eu estou absorvendo nessa internet? Estou absorvendo coisa boa? Ou eu estou absorvendo coisas que não é muito legal da minha família? Que tipo de energia está circulando na internet que eu estou absorvendo? A gente tem que também vigiar o que a gente está fazendo, o que a gente está absorvendo de informação, né? Porque tem muitas ideias que passam a fazer parte da nossa mente porque nós consumimos, mas elas não são nossas. Elas foram plantadas ali por alguém e com um objetivo. E esse objetivo nem sempre é bom. É um objetivo de manipular as famílias. Tá? Temos que ter cuidado com isso. O despertar da essência, né? Viver em família permite um constante fluxo e refluxo de conteúdos psicológicos. Na família nós temos orgulho e humildade, nós temos vaidade e modéstia, presunção, compreensão, melindre, muito normal, resignação, raiva e brandura. Muitas vezes, né, tem sempre aquele membro da família que é mais exaltado e tem aquele que é mais centrado, mais compreensivo, que acaba dando uma equilibrada na situação. Né? E a gente tem que se perguntar, entre esses membros, qual que nós somos? Qual é a nossa colaboração dentro da nossa família? Qual está sendo o nosso papel, né? A gente ajuda mais a equilibrar ou desequilibrar, né? A configuração familiar torna-se produto desses sentimentos, emanado pelos reencarnantes que se reencontram. Então, aquele conjunto de sentimentos que eu falei dentro daquela estrutura familiar, certo? Vai dizer qual é a qualidade que essa família tem ali dentro. Vai depender de cada um espírito que está interagindo debaixo daquele telhadinho. E Chico já falava, debaixo do nosso telhadinho está o cadinho de salvação. Então a nossa missão começa na família. Né? Ali que a gente tem que mostrar para que veio. Né? Qual a missão que nós assumimos e se estamos realmente assumindo como deveríamos assumir. Importante, perdoar.
Gente, eu digo muito mais. Sem perdão, dificilmente você mantém a estrutura familiar, tá? Tem que disciplinar. Vigiar. Né? Se vigiar aqui não é para olhar para a casa do vizinho, não, viu, gente? É para olhar para a gente, tá? É aquele espelhinho lá do banheiro, travesseiro, né? Fazer aquela reavaliação do dia. Né? Então, o vigiar é isso aí. Inclusive, sobre as informações que a gente absorve e que a gente passa para nossas famílias. Tá? Principalmente no mundo virtual aí. Vigiar, ponderar, refletir, meditar. Isso aqui o pessoal não está usando muito não, mas é ótimo para manter a família equilibrada. Tá? Orar, perfeito, né? Quem faz o evangelho no lar aqui sabe a diferença que é uma casa que faz o evangelho no lar e quando não fazia. A estrutura fluídica da casa se altera. Então, o orar, né, é muito importante. Preparar-se, modificar. Tá? É fácil? Não é fácil, mas é possível. Vai depender de quê? Esforço pessoal. Né? O nome já está falando esforço. Tem que ter esforço mesmo. Se não tiver, a família não vai. Tá? Busca da essência espiritual individual e de grupo. Então eu tenho que crescer como indivíduo, eu tenho que contribuir para que os membros da minha família cresçam e juntos nos tornemos seres melhores para nós e para a nossa sociedade. Deus espera que cada um cumpra seu papel. Papel bem representados. Decisão de formar uma família, casamento e filhos. Né? Na revista Reformador, Hernani P. Santana, nem sempre o lar da família é um ninho acolhedor de amor, paz, entendimento e aventura. Sabe o que é verdade que ele falou? Família não é tudo bonitinho, tudo legalzinho? É? Às vezes não, né? E é isso que ele está falando. Mas por que será que não é aquela calmaria, aquele véu de rosas? Por que será? Né? Somos espíritos diferentes, com diferentes graus de evolução, de conhecimento, de inteligência, né? De tudo. E estamos ali tendo que interagir e respeitar as diferenças. E muitas vezes, somente na nossa sociedade hoje, o que mais está sendo fomentado, somente nas redes sociais, é a intolerância. E a intolerância é uma das formas mais fáceis de você deturpar a família e causar problema dentro da família. Tá? Nele podem debochar-se muitas vezes inimigos terrenos de outras eras, sedento de vingança, antigos credores prejudicados que exigem liberação. Ou seja, muitas vezes embaixo do nosso telhadinho tem seres antagônicos ali que precisam lapidar arestas da alma. Tem um livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que é Reparando Erros de Vidas Passadas. Alguém já ouviu falar desse livro? Já? E num desses livros, né, tem uma reconciliação também, mas eu vou contar uma história de um deles, tá? Que fala sobre os aspectos da família, quem quiser depois pode se aprofundar. Mas começa com uma história de um pai jogando um filho dentro do poço. Assassina o próprio filho para poder ficar com uma outra mulher. Joga esse filho dentro do poço. Aquele espírito volta para a pátria espiritual e o pessoal falou, a missão falhou, viu? Você vai ter que voltar. E onde é que eu vou voltar? Lá mesmo. Como assim? Você vai ser filho do teu pai de novo. Pô, mas nem a pau, não é isso? Ela já me jogou dentro do poço, eu vou voltar lá para quê? Falou, não, mas só que agora vai ser diferente. Você vai ser uma cópia física dele. Quem olhar para ele vai ver você. E você, quando olhar no espelho, você vai ver ele. Alguém já viu assim, pai que é a cara do filho? Filha que é a cara da mãe? Já? Olha assim. Né? Escritinho, parece que a forma é a mesma, não é isso? E assim foi feito. E aí o que aconteceu? Esse pai antes odioso, que matou o próprio filho de uma forma tão monstruosa, se apaixona pela criança, porque vê nela o seu retrato físico. E essa paixão é tão grande, que ele cria um imenso elo de ligação e de amor com essa criança, e também se transforma em apego. E em eternidade essa criança volta à pátria espiritual, num processo doloroso, e esse pai fica destruído pelo filho que ele perdeu. Mas mal sabia ele
que o filho que ele perdeu foi o filho de outrora que ele jogou dentro do poço. Muitas vezes as coisas não são tão extremas, mas há espíritos que estão dentro de uma família que têm desavenças de vidas passadas que precisam ser trabalhadas. Então, por isso que muitas vezes não é tão harmônico o convívio. É mais fácil, às vezes um pai e uma mãe tem mais afinidade com o filho do que o outro, ou um filho tem mais afinidade com a mãe, ou mais afinidade com o pai, né? Tem mais afinidade com o irmão do que com o outro, certo? Porque ali, olha, tem espíritos devedores trabalhando as suas dívidas dentro do lar. Né? E como eu disse, são pessoas diferentes, em situações diferentes, com um grau evolutivo diferente. Né? E aí cabe o esforço pessoal no dia a dia para transformar essas famílias. O casamento em perspectiva, conjugalidade ajustada. Será que dá para ajustar? Vamos ver? Ajustamento se dá purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos, né? Não é só para um fazer, tem que ser junto, ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. André Luiz, Revolução em 2 Mundos. Então, o ajustamento se dá. Tá? Mas é necessário uma série de requisitos para que haja esse ajustamento. É possível uma família destruída se reconstruir? É possível. Eu já vi muitas. Né? Eu tive a oportunidade de, durante muito tempo, fazer o atendimento fraterno aqui nessa casa. E eu vi famílias chegarem aqui destruídas. E vi muitas vezes essas famílias se tornarem trabalhadores dessa casa. E vi famílias que antes estavam destruídas agirem de forma extremamente harmônica. Dentro dessa casa, por esses tipos. Né? E na nossa sociedade tem também? Tem. Tem famílias que têm uma segunda chance, e essa segunda chance é muito melhor que a primeira. E o amor, a compreensão, de fato, começa a acontecer dentro dessas famílias. Porque os seres ali dentro, de certa forma, passaram por um processo de evolução e crescimento espiritual e moral. Né? E aí começa-se a dividir tarefas, começa a se esforçar cada um pouquinho, né? Para não ter problema. Tipo aquele almoço do domingo que eu falei, né? Fulano fala um negócio, eu não gostei muito, é o meu ímpeto de responder de uma forma ríspida, mas eu penso, poxa, não é um almoço de família, está todo mundo aqui, né? Tranquilo, se eu responder dessa forma ríspida, vai dar problema, vai dar desarmonia, então eu vou ficar caladinho, não vou retrucar. Certo? Isso é esforço? Esforço. Né? A gente se frear, né? As nossas más tendências. Tudo que cuidamos dura mais, é verdade? É verdade, né? Se você cuida melhor daquilo que você tem, vai durar mais. A nossa família também. Se a gente cuidar mais da nossa família, ela vai durar mais. Aguinaldo, o que você quer dizer com isso? Que a minha família vai acabar? Exatamente. As famílias acabam, gente? Acabam. Quando que elas acabam? Ninguém sabe, não é isso? Pode acabar até não de repente. Pode acabar aos poucos. Quanto tempo nós temos com a nossa família? Com todos aqueles seres? Quem sabe? Ninguém. Então valoremos cada segundo que passamos entre a nossa família. É ouro para o espírito do nosso convívio familiar. Sentimento de alegria, otimismo, segurança afetiva, relações maduras, né? Ó, relações maduras, né? Vontade e esforço. Vontade sem esforço não vai adiantar muito. Tem vontade, mas não me esforço. O cara falou, já respondi atravessado. Eu me esforcei? Não. Eu tive a vontade, mas não tive o esforço. Então é vontade e esforço. Isso salva famílias. Isso reestrutura famílias. Tá? Vós igualmente viveis a vida comum do lar com discernimento. Pedro 3:1. 7, já está lá na Bíblia. Não é de agora, né? O ensinamento é antigo. Viveis com discernimento. Né? A gente tem que aprender a viver em família com discernimento, sabendo o que é certo, o que é errado, o que eu estou fazendo, se está prejudicando a pessoa que está embaixo do meu telhadinho, né? Ou se está magoando, se está esquecendo, se está frustrando. Né? A gente tem que observar isso.
Oração e harmonização, né? Já falamos. Como estou agindo com a minha família? Conservando ou destruindo? Qual está sendo o meu papel? Eu falei que se a gente cuida mais de uma coisa, ela dura mais. Não é isso? E a minha família? Como é que eu estou cuidando? É? Uma interrogação para a gente levar para casa, para a gente se questionar. Mudanças intraconjugais e separações. Será que é certo se separar? Não, será que é certo? Será que Deus permite isso, né? A gente se compromete com um casamento e vai falar, não estou aguentando, não dá certo, não tem jeito, está muito sofrido, eu vou parar e vou fazer outra coisa. Vou desistir dessa família. Acontece? Acontece. É certo ou errado? Depende. Vamos ver? O meio da vida, né? O orgulho patológico, a indiferença, a incapacidade de perdoar, a falta do diálogo poderão matar uma relação conjugal. Ó, matar. Certo? Então, se a gente não tem diálogo, se há a famosa indiferença, né? Se a gente começa a dar o gelo no outro, né? Se tem um orgulho patológico, um ciúme patológico, né? Uma possessão patológica, e isso vai acabar corrompendo essa família. Certo? Mas vamos ver depois a opinião dos especialistas, né? Valores como aceitação, sinceridade, diálogo, capacidade de perdoar. Lembra que eu falei? Sem perdão, dificilmente a gente mantém a estrutura familiar. Afeição poderão conservar uma relação conjugal. Então a relação conjugal tem jeito, dá para salvar, não é isso? Depende de muito esforço. Tá? E esse esforço é diário. Conservação ou desagregação? Né? Como está meu papel dentro da minha família? Transformação, recomeços, novos valores. Então é que nem aquela propaganda, né? A gente começa a rever os nossos conceitos. Né? A gente começa a rever o nosso conceito, começa a se modificar e as pessoas à nossa volta se modificam também. O meio da vida como amadurecimento espiritual ou não. Ou seja, a gente pode estar lá no meio da vida, com um filho já crescido e tudo, e não está com o amadurecimento espiritual necessário ainda. Tá? E de repente já conseguiu fazer esse amadurecimento espiritual. Já conseguiu uma melhora. Já conseguiu uma evolução. Né? Tem muita gente que para, né, com o caminho da espiritualidade e não evolui. Fica ali e acabou. Né? Não cresce. O diálogo, separação conjugais equivocadas ou coerentes. Né? Aquilo que eu falei, né? Vai depender. Né? Depende. Né? É certa a separação conjugal? Né? É coerente a gente se separar? Cada caso é um caso. Né? No Livro dos Espíritos, pergunta 940, olha só o que diz. Julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? É uma pergunta, né? Será que Deus vai querer que você fique numa situação ruim? Né? Deus não quer, mas olha só que os nossos especialistas dizem, né? Joana de Ângeles, estudiosa do comportamento humano, também adverte. Muitas vezes, porém, torna-se difícil ou irrealizável a reconstrução do relacionamento afetivo, chegando-se à conclusão de que o melhor caminho é a separação física, mantendo o seu respeito e o entendimento, particularmente quando existem filhos cuja saúde emocional deve ser preservada a qualquer custo. Pergunta 110. A Joana de Ângeles já nos disse. Né? Se tem uma criança envolvida e não dá para continuar, respeita. Não vai usar a criança como arma, que depois, lá na frente, vai dar problema para você mesmo. Né? Cuida do psicológico dessa criança. Né? E mantém-se o respeito. Né? Já que não deu para manter esse convívio, porque esse convívio estava tóxico. Né? Ninguém estava tirando proveito mais desse relacionamento. Então, o relacionamento tóxico
ele não evolui ninguém e ele não melhora ninguém. Então, pode ser feita essa separação? Pode, às vezes ela é necessária para o melhoramento dos dois. Depois volta de novo, numa outra situação, numa outra existência, e tenta reparar. Né? Repete a aula. Limites e educação, né? Desafio, conflito de gerações, que nós falamos agora, né? Antigamente ali era a televisão, era o rádio, né? Agora é a internet, enfim. Tem tanta coisa surgindo novo aí, né? E a gente tem que se adaptar, e as famílias, né, da gente também tem que se adaptar, e a gente tem que ajudar as famílias a se adaptarem. Limites são fronteiras do bom convívio. Tá? Alguns pais seriam o vento no que tange o educar dos seus pequenos e se preparam para colher o inevitável tempestade. Então, muitas vezes, é aquilo que eu falei, se eu não cuidar agora, vai ter problema lá na frente. Vai ficar mais complexa a situação para mim poder resolver. Então, muitas vezes, por indiferença, né? Ah, não quero esquentar a cabeça com isso. Ah, não vou fazer agora. Ah, vou aqui, entrar aqui no YouTube, vou ver um vídeo, ou vou assistir uma série na TV, não quero saber, deixa ele fazer o que ele quiser, né? E aí? Será que está certo? Lá na frente vai ser cobrado, né? Esse meu conforto, entre aspas, né? Vai ser cobrado. Papéis distintos. Esse papel distinto é, aquilo que eu já falei, ó, pai, mãe e filhos. Hoje tem até uma técnica psicológica chamada constelação familiar que fala sobre isso, né? Cada um no seu lugar. Né? É uma terapia, né? Que coloca, reencaixa as pessoas dentro da estrutura familiar. Para que essa família comece a fluir novamente como uma estrutura familiar deve ser. Tá? Então hoje tem até terapia baseado na família. O Evangelho segundo o Espiritismo, no que diz quanto aos pais, são felizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as má tendências, por fraqueza ou indiferença. Aquilo que eu falei, quer saber? Vou ver um videozinho aqui no YouTube, vou ver minha série, não vou esquentar minha cabeça. É indiferença ou não é? Estou nem aí. Né? Lá na frente vai cair. E aí vai fazer um aí bem doído, né? Deixam que neles se desenvolvam os germes do orgulho, do egoísmo e da toda vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, muitas vezes, a gente cria um mundo para os filhos, em vez de criar o filho do mundo. E o filho nasce, cresce nesse ambiente, e ele começa a acreditar que o mundo gira ao redor dele. E todo mundo tem que satisfazer as vontades dele. E é assim que a sociedade faz com a gente aí fora? É? Não, e aí o que acontece quando ele vai para o meio da sociedade? Só pancada, né? É só pancada. Porque ninguém vai querer atuar uma mala dessa, não é isso? E aí o que acontece com essa criatura? Vai sofrer. E os pais, vendo o sofrimento do filho, vai acontecer o quê? Vai sofrer também. Certo? Dilema dos limites, né? Semeamos egoísmo, orgulho e vaidade em nossos filhos e depois os vimos sucumbir diante da prova da vida. É o que eu falei. Quando for para a sociedade vai tratar bem diferente daquele mundo que nós criamos para ele. E o que a gente vai poder fazer? Encarnados ou desencarnados, nós vamos assistir o desenrolar dessa história. E aí? Como é que vai ser? Né? Quando começar? Quando? Já, agora, né? Não deixe para amanhã. Porque como nós falamos, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter com a nossa família. Hoje eu posso atuar, amanhã eu não sei nem se eu estou aqui, como é que eu vou atuar? Né? A educação não inicia no berço, nem se finda na sepultura. Antecede os nascimentos e prossegue após a morte do corpo físico. Ou seja, a educação familiar continua até depois do desencarne de alguns membros da nossa família. Sabe que é verdade isso? As cartas de Chico não deixam dúvida, não é isso? Quantas mães e quantos pais, né, vieram dar consolo aos seus filhos? E quantos filhos vieram dar consolo aos seus pais?
O próprio Chico, a mãe dele não vinha conversar com ele quando ele era criança? Vinha, né? Então continuou. Né? Não foi a morte do corpo físico que parou o processo de interação entre as famílias. No Evangelho segundo o Espiritismo se lê: ó Espírita, compreendeis o grande papel da humanidade. Compreendeis que quando produzis um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal missão que vos está confiada e cuja recompensa receberei, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar no futuro. Então, se a gente se esforçar um pouquinho mais, se a gente cuidar desse membro da família, se a gente educar, orientar, ajudar a despertar o amor, a compaixão, né, a boa índole moral, esse ser vai ser bem benevolente para com as pessoas, inclusive com seus pais, inclusive com seus vizinhos, inclusive com os colegas de trabalho, né, inclusive na nossa sociedade. Muitas vezes atuando no auxílio de pessoas que ele nem conhece, porque ele já entendeu que o amor ao próximo é essencial ao ser humano, né? Para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento e progresso. Devemos ter em mente que a autoridade legítima é a força moral que o pai deve ter sobre o filho. Para que cumpramos com a nossa missão, enquanto pais, devemos acompanhar de perto a vida de nossos filhos, evitando dar mostras de impaciência, irritação ou cólera, dando sim quando julgarmos que possamos dá-lo, e tendo a coragem de dizer não, sempre que se isso faça necessário. Então é a questão do limite, né? A gente tem que aprender a falar o sim, lutar para fazer o sim, mas tem momento que a gente tem que dizer não e dizer por quê, para ele entender esse não, né? E o mais interessante, aqui fala sobre autoridade legítima. O que é autoridade legítima? Imagine que eu chego para o meu filho adolescente, que veio de uma festa, e falo para ele: filho, olha, não é legal você beber demais, não é legal, né, você fazer certas coisas, né, que podem prejudicar a sua saúde. E a bebida é uma delas. É um bom conselho? É bom conselho, né? Certo? E se eu falar isso mamado, meu filho, chega trabalhando e falar para ele isso? Vai dar certo? Não vai, né? Porque eu não vou ter autoridade moral. Imagina eu chegar para o meu filho e falar: olha, não fuma prejudica a saúde. Não cigarro não. Resolve? Ou eu chego para o meu filho e dou um berro: não grita. O que ele vai aprender? Ele está gritando, não gritar também. Certo? Então a autoridade moral é essencial para o desenvolvimento do filho. A autoridade moral é essencialmente no desenvolvimento da nossa família. Certo? E olha a pergunta que vai ser feita na espiritualidade: que fizeste dos filhos que te foi confiado? O que você fez? E eu faço uma outra pergunta: filhos, que fizeste dos pais que lhe foram confiados? Cuidou bem? Colaborou? Auxiliou? Ajudou durante a existência? Ajudou na velhice? Qual foi o seu papel? O teu pai, a tua mãe? Você foi um bom filho, foi obediente, foi respeitoso, né? E o pai cuidou direitinho, a mãe cuidou direitinho, fez tudo o que tinha que fazer, orientou, se sacrificou para que aquela pessoa aprendesse também que ela precisa às vezes se sacrificar. O que nós fizemos desses espíritos que nos foram confiados, independente do papel que eles assumiram dentro do nosso contexto familiar? Conclusão: onde tudo isso acaba? Né? Família é assunto de todos nós. O Espiritismo traz um modelo explicativo da vida com coerência, esclarecimento e consolo, demonstrando que as relações familiares possuem não apenas o frente, o lado visível e perceptível, mas também o verso, constituído
pelos imperativos da vida espiritual e das leis divinas. A reencarnação, a lei de ação e reação e a evolução são as matizes funcionais do verso da família. Então a família é um processo onde todos nós interagimos. Cada um de nós temos um papel. E o bom é que a gente faça esse papel da melhor forma possível. Por isso que eu falo, sem esforço, sem amor, sem perdão, dificilmente a gente vai conseguir manter uma boa estrutura familiar. Deus espera de nós a responsabilidade dos papéis assumidos. Falamos bastante disso hoje, né? Papéis definidos, papéis assumidos. Então, aquele negócio que eu falei, ninguém errou de interesse. Está todo mundo no lugar certo, no momento certo, na hora certa, com quem precisa estar. Podemos resgatar os papéis familiares? Durante o nosso bate-papo já viu que dá, né? Dá para ajustar o leme, não é isso? Dá para ajustar o rumo do barco, né? A família, com todos os seus desafios, tem jeito? Tem jeito. Né? Depende de cada um de nós. A meta deverá ser o resgate do verbo amar, momento em que Jesus renascerá no coração de cada um de nós. Então, sem amor, dificilmente a gente consegue manter uma boa estrutura familiar. E os ensinamentos do Cristo são essenciais na estruturação da nossa família. As leis morais do Cristo, praticadas dentro do lar, se refletem na nossa sociedade. E é dever de cada um de nós, né, como membros da família. A minha família, Senhor, é um pequeno jardim, plantado entre as tribulações do mundo, e onde colho diariamente as flores da alegria e as bênçãos do refazimento. E possamos retornar para o nosso lar com esses pontinhos de interrogação. E que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Muito obrigado. Tá? Vamos encerrar as atividades de hoje. O nosso muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais esse dia de nossas vidas. Que a gente retorne ao nosso lar sem segurança, com um pouco mais de amor no coração, respeito ao próximo. Nosso muito obrigado por tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.